Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar e hoje eu tenho o prazer de receber o Francisco Freitas, ele que é CEO do Francisco Freitas Group e diretor de empreendedorismo global na Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Muito prazer, Francisco, em te receber. Olá, Estela. Olá, você também que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. É um prazer imenso aqui com vocês no programa Viver e Empreender TV, o canal de quem faz a diferença. Obrigado. Eu sou Estela Jordi, jornalista, estou aqui ao lado do Alex Ayrad Viana, ele que é meu parceiro aqui do Viver e Empreender, que está aqui para bater um papo com o nosso querido Francisco Freitas. Seja muito bem-vindo, Francisco. Olá, Alex. Muito obrigado. Meu professor, aprendi muito com você. É um prazer imenso estar aqui dividindo, esta bancada, esse espaço. Então, para mim, profissionalmente, é uma alegria. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Francisco, agora para abrir nosso bate-papo, me conta qual é o seu contexto atual dentro da sua empresa e dentro da Câmara de Comércio também. Ótimo, muito boa a sua pergunta, Estela. Sou o CEO da Francisco Freitas Group, que é uma empresa que já está há 25 anos no mercado, atuando na área de mercado internacional. O nosso grande diferencial é exatamente as nossas alianças estratégicas. Eu tive a oportunidade de residir no exterior por mais de uma década. E quando eu retornei ao Brasil, então eu abri a minha empresa, o grupo, mas ela já foi concebida, vamos dizer assim, com uma estrutura operacional de muita eficiência para que os empresários possam desenvolver os seus negócios no mercado externo, em função dessas parcerias. E no momento também eu estou como diretor de empreendedorismo global na Câmara de Comércio Exterior de Campinas região, que é a região metropolitana de Campinas. As 150 maiores indústrias brasileiras estão na região metropolitana de Campinas. Tanto é que nós temos o aeroporto de Viracopos. Sim. Então hoje um grande diferencial para quem pretende desenvolver seus negócios é no tocante também à logística. Então, isso tudo, a nossa estrutura facilita, vamos dizer assim. É claro que eu, Francisco, sozinho eu não faço nada. Existe uma equipe também por trás que operacionaliza todas estas soluções, o que facilita para você, empresário, empreendedor e profissional liberal que queira desenvolver seus negócios com efetividade, mas principalmente com lucratividade, que é super importante. Com certeza. E a gente está falando da região de Campinas, que é uma região riquíssima, Tem um PIB maior do que muita capital brasileira aí, Exatamente. Tanto é que as maiores indústrias, elas estão. Se vocês observarem as grandes montadoras, elas estão na região de Campinas. Então, é uma região muito próspera também. Volto a frisar a questão logística. As estradas, ela é cercada, vamos dizer assim, de ótimas estradas. Você sai praticamente para o Brasil inteiro. Então isso também facilita muito para quem pretende desenvolver os seus negócios, quer seja no mercado nacional, bem como também no mercado internacional. Perfeito. Certamente. E Francisco, qual o diferencial hoje, da tua empresa, do teu grupo? Então, pessoal, essa pergunta não foi combinada com o Alex, mas é uma ótima pergunta que ele me dá uma grande oportunidade para falar um pouquinho mais sobre o nosso grupo. Como eu relatei no início, o nosso grande diferencial é exatamente as nossas alianças estratégicas. Por que, Alex, Estela, e você que está nos acompanhando, até aproveito, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, o que faz a diferença? É você ter uma efetividade na entrega. E a questão logística, eu volto a frisar novamente esse ponto, ela é fundamental para que você possa ter um diferencial. E em função vamos dizer, do tempo que eu passei no exterior, então as ramificações, elas foram construídas, não foram construídas através do Zoom, através de reuniões virtuais, não, eu trabalhei com esses grupos no exterior. Então, uma coisa que você precisa entender é que mercado internacional, você precisa se aconselhar com quem conhece na prática. Uma viagem para o exterior, muitas vezes a turismo, isso não agrega uma experiência internacional para você desenvolver um negócio. Sim. Então, por exemplo, nós vamos depois, um pouco mais à frente, querer falarmos da China. Mas não acredite em alguém que diz, eu vou pegar um avião e vou lá na China.
eu desço lá e vou negociar. Mentira! Não é bem assim, tem que entender a cultura. Tem que entender a cultura. Eu, por exemplo, tive dificuldade para pegar um táxi na China. Sim. Então, como que você vai pegar um avião aqui, você vai até a China, aí você desce lá no aeroporto, e como que você vai se aventurar? Como que você irá interagir? Existem as questões culturais, hábitos. Certo, tem que conhecer tudo, né? Tem que conhecer. Então, é muito importante para quem pretende desenvolver os seus negócios, exponenciar, por exemplo, para o mercado externo, com quem conhece na prática, que vivenciou. Isso faz toda a diferença. E nós temos, mas não é que o Francisco é o melhor. Não, eu tive a oportunidade de vivenciar, por mais de uma década, de passar por diversos países. Então, nós já acertamos, nós já erramos, e os erros, eles são importantes para que você possa futuramente fazer o certo. Sim, agora falando sobre a China, eu gostaria de entender um pouco mais sobre a sua história, a sua relação com os chineses, como isso começou, como é que você foi parar lá do outro lado do mundo? É uma situação, a pergunta da Estela me passa um fio na minha cabeça de situações muito pitorescas na China, mas não tem nada igual. Né? Na China, nós temos uma grande parceria com um grupo chinês, que futuramente também estará participando do programa Viver e Empreender TV, o canal de quem faz a diferença. Pessoal, marque bem isso, hein? O canal de quem faz a diferença. É isso mesmo, e é isso que a gente investiga aqui, né, com as nossas entrevistas. A gente quer saber os meandros e os caminhos dessas pessoas que fazem de fato a diferença, porque falar é fácil, quero ver fazer, né? Existe realmente um grande espaço, né? Vamos dizer assim, um caminho que você tem que percorrer entre a teoria e a prática. E o tempo que eu tive a oportunidade de estar na China, não existe nada igual. Estela, Alex, você que está nos acompanhando, tiver a oportunidade de ir à China, vá, não tem nada igual, é uma experiência fantástica. As questões culturais, os hábitos e a forma de você fazer negócio. Porque, por exemplo, é diferente, né, de você estar negociando, por exemplo, com um empresário brasileiro e a forma de você negociar, por exemplo, com um empresário chinês. Nós temos um escritório na cidade de Guangzhou, que é uma cidade de 22 milhões de habitantes. Uau. E nós fazemos parte de um guanxi. Um guanxi é de uma grande rede, um grande networking, vamos dizer assim, de empresários que possibilita e viabiliza uma série de negócios para você que pretende desenvolver negócio no mercado da China, importar, né, principalmente que a China é um grande mercado fornecedor. Então nós temos esse diferencial, isso complementa da minha resposta para o Alex. Então são essas estruturas que nós temos que faz todo um diferencial na prestação dos nossos serviços. Mas eu acho que o objetivo também aqui é passar uma mensagem para quem está nos acompanhando que não existe solução mágica, não existe essa coisa de eu vou desenvolver o mercado internacional, vou fazer uma operação e vou ganhar milhões, vou ficar rico. Não acredita nisso. Você vai ter que fazer uma operação pequena para você testar o modelo e depois gradativamente você vai, assim, vamos dizer, ajustando sua operação, né? Aumentando, por exemplo, os seus pedidos. Então o escritório, por exemplo, na China, ele faz toda uma assessoria, um acompanhamento, né? O que faz que você não tenha o risco de comprar um produto X e receber Y aqui no Brasil. Tá? Então é uma garantia também na operação. Mas não somente a China, nós temos ramificações, por exemplo, eu hoje como diretor de empreendedorismo global na Câmara de Comércio Exterior de Campinas região, então nós temos aí toda uma cadeia de negócios para potencializar os negócios numa grande região, né, que nós estávamos comentando, que é Campinas, que é muito forte em termos de negócio na logística, mas temos parceiros, por exemplo, no Mercosul. Eu tive a oportunidade de também estar na África, em Angola, por 4 anos, então temos parceiros em Angola, na Europa. Sim. Pois, Francisco, eu tô aqui ouvindo, tô maravilhada com essa história, acho que você é uma fonte inesgotável aí de dicas, né, para quem quer empreender globalmente, né? Quais são as características que um empresário precisa ter para empreender fora do Brasil? Estela, muito boa a sua pergunta também. É não ter medo, mas principalmente ter o pé no chão e não acreditar em mágica. Mercado internacional não existe mágica, não existe almoço de graça,
não existe, para de acreditar, e mais, procura ouvir conselhos e orientações de quem já percorreu na prática o caminho que você pretende percorrer. Como que alguém que nunca vivenciou no exterior, que nunca teve um CNPJ, muitas vezes, né? Não tem experiência, repito, não é você ir fazer uma viagem de turismo. Por quê? Viagem de turismo, você fica nos melhores hotéis, você fica nos melhores restaurantes, você frequenta os melhores restaurantes. E você é tratado assim. Você é tratado assim. Por exemplo, quando eu cheguei à China, eles me colocaram num hotel que tem aqui no Brasil. E do lado eu tinha todas as redes que tem aqui no Brasil. Eu estava me sentindo no Brasil. Eu falei, muda. Eles levaram 15 dias para mudar de uma região para outra. Mas por quê? Porque eles sabiam exatamente o choque que existia. Mas é isso que fez com que eu pudesse crescer e entender as diferenças. Então, para quem pretende empreender no mercado internacional, eu acho que é isso. É acreditar que nós vivenciamos hoje um mundo globalizado, as oportunidades existem, mas é muito importante você ouvir conselhos e orientações de quem já percorreu na prática o caminho que você deseja percorrer. Perfeito, Francisco. Então, o que você está querendo dizer é que o empresário ele tem que conhecer o país que ele vai. Tem aquela famosa poeira de chão, né? Aprender na prática mesmo. Exatamente. Eu entendo assim, você precisa estudar o país a qual você pretende desenvolver os seus negócios. Até porque todas as suas ações internamente na sua empresa, elas precisam estar em conformidade. Isso é muito importante, hein, pessoal? Anotem, isso é muito importante. Precisa estar em conformidade com a sua peça orçamentária. Né? Porque muitas vezes isso é um comentário construtivo também. Sim. Os empresários nos procuram para desenvolver o mercado externo, por quê? O mercado interno está recessivo. Francisco, então eu quero vender para o exterior para ganhar em dólar, mas você precisa investir. Claro. Você tem que investir. Não tem como, né? Não tem como você começar do nada, do zero, né? Você tem que estudar muito e tem que ter o capital inicial. Você tem que ter o capital de giro para bancar as primeiras operações. Né? E se alguém chegar com soluções mágicas, não acredita. Tem muito picareta no mercado, a gente sabe disso. E por isso que esse programa eu vou ensinar você a ficar rico. Meu amigo, quem está ficando rico não vai ensinar, ele vai ganhar sozinho para ele. É verdade. Entendeu? Eu vou ensinar você a vender no exterior para você ganhar, triplicar suas vendas. Você pode até chegar lá, mas você vai ter um caminho a percorrer. Sim. Aproveitando, Francisco, qual é o seu papel nessa intermediação de negócios, para a gente entender um pouco melhor da tua atividade como empresário, além de um grande agregador aí de pessoas que fazem a diferença, qual é o seu papel principal? Estela, você, pela sua competência, você já fez a pergunta e praticamente já respondeu. Que é exatamente não, isso. Por favor, quer dizer, a palavra é sua. Não, mas é exatamente essa articulação e você organizar. Por quê? As ideias, elas estão totalmente dispersas. Então, por exemplo, Francisco, eu quero exportar, eu quero importar, mas muitas vezes o empresário não sabe como, né? Ou ele conversou com alguém também que não tem toda a bagagem, a experiência. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui prático, que acho que facilita para a nossa audiência entender um pouco o nosso bate-papo. A gente adora exemplo prático. Nós estamos num projeto de exportação de suco de laranja para a África. Aí o representante lá em África falou para o empresário brasileiro, envia para mim umas amostras. Né? Sim. Bom, aí ele falou assim, ele me fez a seguinte pergunta, Francisco, ele está pedindo 500 garrafas, mas pequenas, não é garrafas. Quem vai pagar o custo do frete? Só que o frete, o peso dava em torno de 400 quilos. 400 quilos... pessoal, 400 quilos é em torno aqui de umas 4, 5 pessoas. Então o frete estava dando quase $4.000. Vocês perceberam? Então, quando você entra numa operação, você já tem que dimensionar isso tudo. Você vai ter que enviar amostras. Você tem capacidade financeira para desenvolver? Você vai ter que pagar o frete. E quem vai receber? Quem vai receber? Ou, bom, não, o frete vai ser meio a meio, por exemplo, com o parceiro lá fora. Quer dizer, então, existe um estágio, 3 fases que é muito importante. A primeira, você então pesquisar o país destino. Depois, fazer uma análise da sua peça orçamentária, desenhar toda a operação, toda
a logística de como esse produto será produzido, desenvolvido, como irá chegar lá fora. E depois, por último, a operação efetivamente. Então, o nosso grupo, vamos dizer assim, ele faz esta organização, ele entrega para o cliente toda a operação já desenvolvida. Na época, só me prolongando um pouquinho na sua pergunta, Estela, Sim. na época da pandemia, nós temos um cliente em Recife. E ele comprou 1.500.000 válvulas, aqueles frascos gel. 1.500.000 válvulas. Para álcool gel? Para colocar no frasco, né? Bom, 1.500.000 válvulas naquele momento ficava em torno assim. O pedido ficava em 1 milhão e o frete ficava em 1 milhão. Quer dizer, o preço do frete, por quê? Não faz sentido você enviar por via marítima. Vai levar 3 meses para chegar aqui no Brasil? Sim. E naquele momento o frete era muito caro, porque o mundo todo, enfim, estava precisando de produtos. Só que a situação, a dificuldade, ela não termina aí. Esse produto chegando no Brasil, nós teríamos que nacionalizar esse produto. Sim. E se, por exemplo, chegássemos por São Paulo, colocássemos numa carreta e enviássemos até Recife, chegando em Recife, nós teríamos que fazer todo o cálculo de CM, repasse de CM, enfim, ele teria todo o lucro desse cliente. Pessoal, presta atenção, isso é muito importante, por isso que é importante você conversar com quem entende o negócio. O lucro do cliente, ele ia totalmente embora. Por quê? Ele ia ter que pagar o repasse de CM. Qual foi a solução? No nosso grupo, nós temos a Trade, que tem um CNPJ lá no Recife. Então, esse produto chegou por Viracopos, colocamos uma carreta, não nacionalizamos, transportamos até Recife e lá nós nacionalizamos. Sim. E aí o cliente ele fez a operação. E valeu a pena. E valeu a pena. Exatamente, Estela. Valeu a pena. Porque caso contrário, essa operação não iria valer a pena para esse cliente. Não seria vantajoso. Né? Não, porque veja bem, Alex. Ele ia importar 1.500.000 válvulas, ia chegar no Brasil, depois ele ia ter que pagar nacionalização, repasse CM, quer dizer, o lucro dele ia embora. Então, qual a vantagem que ele teria? Sim, de atender um cliente, mas financeiramente no budget, no orçamento dele. Nada. Perceberam? E aí vocês identificaram esse problema rapidamente, já passaram para o cliente, aí sim ele resolveu seguir em frente ou não? É isso. Olha, Estela, você me deu um ótimo gancho, porque na verdade ele já nos procurou com essa dificuldade. Porque ele nos procurou no nosso grupo, falou, estou querendo fazer uma operação, já conversei com algumas empresas e estamos encontrando essa dificuldade. Por quê? Ele precisava de alguém que também tivesse um CNPJ lá em Recife para poder nacionalizar lá. Certo. Então, estrategicamente, o nosso grupo ele está em pontos, perceberam? Que facilita e agiliza toda essa cadeia de negócio. E é aí que nós entramos. O que é bom para o empresário também, né? Alex, porque na realidade o empresário ele não tem que se preocupar com nada. Entendeu? Nós entregamos para ele a solução pronta. Perfeito. Você consegue enumerar para a gente as principais dores dos clientes de vocês, do Francisco Freitas Group? Estela sempre com perguntas difíceis. Sempre com perguntas difíceis, mas eu gosto do desafio, eu gosto. É isso aí. Eu gosto. Estela, a pergunta mesmo é tão difícil que eu preciso pensar agora. Essa pergunta foi, mas... Não, foi boa. Um exemplo prático, além do suco de laranja, além das válvulas, porque essas histórias são muito saborosas, né? Para quem está assistindo, para quem está ouvindo, né? A gente entender por dentro qual é o seu trabalho, com exemplos práticos, acho que é a melhor maneira. Então, aí nós desenvolvemos um projeto para uma grande academia e importamos da China 50 bikes. Aquelas de spin. Ela tem um preço aqui no Brasil em torno de R$7.000. E esse fabricante, né, essa empresa brasileira, corrigindo, ele vai até a China, só que ele compra milhares de bikes. E chega aqui no Brasil, ele nacionaliza, enfim, e aí ele revende. Só que nós somos direto, através do nosso escritório na China, fomos direto no fabricante dessas bikes. E pasmem, tá? Eu também fiquei assim bastante impressionado, exatamente, porque nós trouxemos essas bikes e nacionalizamos essas bikes pela metade do preço. Ou seja, fazem as contas, 50 bikes multiplica por 7 e 50 bikes multiplica, aí, vamos falar em 4. Esse cliente, só nessa brincadeira, ele economizou quase R$200.000.
reais, 150 mil reais, pelo menos. Porque vocês foram direto na fonte. Nós fomos direto na fonte. Agora, então, o empresário aqui fala, também vou direto na fonte? Não é assim tão fácil, né, Francisco? Vai vir por aí. Não é que eu, Francisco, fui direto à fonte. É que nós temos uma estrutura lá na China, muito bem consolidada, Sim. que nos permite nós somos recebidos pelo presidente da empresa que fabrica essas bikes e negociamos com ele. Até porque não é qualquer um que vai chegar lá e ter a confiança, né? Exatamente. Agora, eu chego lá, Francisco, como que eu vou conversar com o chinês? Eu só falo xexê, que é obrigado. Tá certo que no tempo que eu passei na China, eu falava mais alguma coisa, mas enfim, você tem que ter um intérprete. Sim. Né? E mais, entender da cultura. Claro. Então, é muito importante. Então, nós fomos lá, através da parceria que nós temos no escritório em Guangzhou, negociamos 50 bikes e trouxemos para esse cliente. Então, só nisso ele economizou 150 mil reais, só nessa brincadeira. Então, as maiores dores, o cliente ele tem dificuldade, por exemplo, de desenvolver os seus negócios lá fora. Por quê? Exatamente porque muitas vezes quem está ajudando não tem essas ramificações. E quero deixar claro, veja bem, pessoal, eu não estou dizendo que o Francisco... não, é que a estrutura que tem no nosso grupo que permite esse diferencial, fruto dos anos que eu passei no exterior. Por isso que nós conseguimos, vamos dizer assim, dar todo esse suporte para os clientes. Então são alguns exemplos. Então as maiores dores são essas. E muitas vezes o cliente ele imagina que desenvolver o mercado externo também ele não vai ter que investir, né? Ele vai fazer uma primeira operação e já, sabe? Não é assim. Tem que começar pequeno. Então, por exemplo, tivemos outro caso de um cliente que foi uma feira na Suíça, ele fabrica móveis. Esses de displays para produtos, exato. Lojas. E negociou lá com um cliente. E ele chegou no Brasil, ele produziu lá o display, né, todo o layout dos produtos. Só que ele entregou na mão de uma empresa para fazer a logística que não tem know-how em transportar produtos deste tipo. Chegou tudo quebrado. Exatamente, Nossa. Chegou... Né, é mais ou menos assim, você pede uma pizza e chega um calzone. Entendeu? E isso prejudica até o trabalho dele, porque quem comprou aquilo vai ficar insatisfeito, chegou o material todo quebrado, os insumos, e aí você perde o cliente, né? É a típica economia burra, né? Exatamente. Então vocês observem que desenvolver o mercado externo, vocês viram o exemplo das válvulas de display? Por exemplo, era uma operação que seria vantajosa para o cliente se nós não conseguíssemos ajustar a nacionalização do produto? Não seria vantajosa para ele. A questão do suco de laranja, envio dos fretes. Quer dizer, você trabalhar junto com a sua peça orçamentária. Quem que vai ser seu parceiro lá fora? É um distribuidor? É um investidor? E fazer as contas direitinho. Fazer as contas direitinho. Muitas vezes trabalhar a sua embalagem, as cores. As cores que eles se identificam no país. Sim. Exatamente. Né? O que significa cada cor, né? O que Olha significa só, cada cor. Entende? Quer dizer, agora, então, é isso que eu falo. É muito importante, né, que você tenha assessoria e acompanhamento de quem realmente já vivenciou isso na prática. De quem tem experiência. Tá? A poeira de chão que o Alex falou. Sim, e isso é legal porque mostra o quê? O trabalho qualitativo que vocês fazem, né? Essa preocupação que você teve com o cliente de entregar um insumo, né, mais acessível, com valor mais barato. Você fidelizou esse cliente, com certeza ele vai indicar outros parceiros para você. Alex, e tem um detalhe, muitas vezes o cliente nos procura, ele quer a solução mágica. É claro que todos nós precisamos vender, não existe empresa sem faturamento. Mas nós já temos um nome no mercado. Então, por exemplo, aquele cliente que chega querendo que a gente faça o quebra-galho, o mais ou menos. Não, para nós esse cliente não nos interessa. Sim. Porque ele vai dar dor de cabeça, né? E, enfim, e a operação... o tiro sai pela culatra. Né? Exatamente. E depois ele vai falar que você ainda que... Não é? O culpado é você. Ainda. O culpado é você. Então esse cliente para nós, ou seja, ele tem que estar muito consciente que não tem solução mágica, nós não somos... Não temos a varinha, né? Com que é de... Não, existe muito trabalho. Muitas vezes ele fala assim, Francisco, mas já em 2, 3 meses... Não, é 6 meses, 9 meses, é um ano para você... Step by step, passo a passo, mas consistente, com segurança. Sim. Aí você cresce de uma forma... Aí você desenvolve a sua marca no exterior. Por exemplo, um outro detalhe. Eu passei muitos anos na África. Então, por exemplo, na África,
tudo que você coloca, por exemplo, no seu produto, pura gema, isso é um detalhe interessante. Eu também não sabia, eu aprendi nessas caminhadas, né? Pura gema significa diamante. Então, se você, por exemplo, você tem um produto aqui no Brasil, a marca X, né? Você pode até manter aquela marca, mas você inclui lá, sei lá, linha pura gema, um exemplo, Sim. e leva para a África, especificamente em Angola, por exemplo, o consumidor, quando ele bater os olhos, que ele ler aquele rótulo, ele vai, pura gema, no consciente dele, ele vai entender o quê? Que é um produto diferenciado, é um produto de qualidade, é um diamante. Vocês perceberam? Então, olha os detalhes que fazem toda a diferença. Sim. É experiência, excelência, informação, né, Francisco? Eu acho como o Alex comentou, né? Alex, gostei da sua frase, qualquer poeira, qualquer... É poeira de chão. Poeira de chão. Acho que é poeira de chão. Eu acho que é isso. E você também ter a consciência que você está em constante aprendizagem. Sim. Né? Sim. Então, eu até aproveito a oportunidade aqui para novamente fazer uma ressalva a vocês dois. Né? Quando eu tive a oportunidade de começar nessa área de comunicação, eu aprendi muito com vocês. Então, para mim hoje, muito estar obrigada. aqui novamente com vocês é como se eu tivesse... Estou diante dos meus professores. Olha mestres. só que honra, é totalmente recíproco. A gente está muito feliz com você aqui. É sempre uma aula, um prazer estar aqui. É muito gostoso conversar com você. Não é nem uma entrevista, né? É um bate-papo Certo. sensacional. Espero que agregue muito também aos nossos ouvintes, né? Nossos espectadores. Sim. E é gratificante escutar isso, né, Estela? Sim. Então a gente sempre receber, né, os nossos convidados sempre os tratando bem, né? E dando ensinamento. A gente aprende e ensina também. Isso que é o bacana. Como você falou, todo dia aprendendo mais e mais. Eu acho que é importante também complementar o raciocínio que o nosso grupo também apoia as empresas a desenvolver os seus negócios, exponenciar no mercado nacional, mas com esse braço para que você possa desenvolver, né, com muita assertividade pezinho no exterior. No exterior. E hoje, com esse mundo globalizado, então uma grande oportunidade para as empresas, né? Fazer com que sua marca fique conhecida mundialmente. É isso aí. Né? Francisco, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer que você volte mais vezes. Portas abertas, né, Alex? Sim, sempre. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Até deixo um convite para você que está nos acompanhando. Conheça o programa Viver e Empreender TV, que é o canal de quem faz a diferença. É um projeto muito legal, um projeto que irá possibilitar você, empresário, empreendedor, profissional liberal, para que você possa ir para um próximo nível. Então siga as redes sociais do programa Viver e Empreender TV, acompanhe e esperamos você até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos e as portas estarão sempre abertas para você e para todos os empresários que queiram participar do Viver e Empreender TV. Viver e Empreender TV, o canal de quem faz a diferença. Um beijo, obrigada pela audiência.